Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos ricamente. Mais uma vez estamos aqui para trazer um estudo sobre a palavra do nosso Criador, né? Que é o que nos importa falar sempre. Esse estudo, irmãos, é justamente sobre o falar, sobre o escutar e o falar, né? Eu estava procurando uma ilustração para passar sobre esse estudo, né? E achei essa bem engraçada, né? Que é exatamente isso que acontece, né? O telefone sem fio que o nosso Eterno, o nosso Criador abomina, né? Que as coisas que são ditas no encoberto, né, não nos devem ser aceitas nem reproduzidas, né? O Eterno, pelo contrário, quer que tudo seja feito às claras. Eu estou gravando esse estudo, por incrível que pareça, irmãos, pela segunda vez, né? Mas em tudo dai graça. É incrível que o áudio travou no meio do outro vídeo, eu não vi e passou um bom tempo. Irmãos, eu peço primeiramente a todos que, se vocês gostarem do vídeo, né, essa é a condição que eu peço, não façam isso por gostar da pessoa e sim do conteúdo. Se vocês se agradarem do vídeo, vocês deixam um like, porque isso ajuda a chegar em mais pessoas. Compartilhem o vídeo, tá? Se possível, se agradar também. E se inscrevam no canal, porque é importante vocês se inscreverem para que vocês recebam notificações de novos vídeos. Vamos orar ao Eterno agradecendo, né? Pai querido, Santo e Eterno, que Tu nos instrua, Pai, na Tua palavra, que seja dirigida e que possa chegar, Pai, aos ouvidos daqueles que necessitam. Que Tu nos abençoe e nos guardes, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que assim seja. Irmãos, esse estudo de hoje é sobre o mal, a língua maledicente, né? É você falar mal de algo, de amaldiçoar, que o Eterno não tolera nem aceita tais práticas de servos do Eterno. Esse estudo serve tanto para aqueles que estão em Techuvá, né, no arrependimento, que está lá em Jeremias capítulo 6, versículo 16, se eu não me engano, e a volta às veredas antigas, tanto para quem é cristão e está assistindo esse vídeo, também é interessante, tá? Então vamos abordar um assunto que está lá no livro de Tiago, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Em Tiago capítulo 3 fala o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. O conselho de Tiago não é que você não ensine, mas que quando você está apto a ensinar, você tem que ser um praticante da palavra. Como está lá em Romanos, né? Diz que aquele que está instruído na lei, né, na ciência da verdade, sabe o que agrada ao Eterno, diz que é para fazer e não faz, é 2 vezes mais culpado, 2 vezes réu de juízo. Ele vai ser julgado incluso por aqueles que não sabem o que está escrito na lei de Deus e fazem e praticam. Ou seja, se você diz para não roubar e rouba, você será julgado por aquele que não rouba, mas nem sabe que isso é um mandamento de Deus. Entende? Então, quando você for ensinar, você tem que estar firme cumprindo aquilo que você está ensinando, porque senão você vai ser um hipócrita, como o Messias tanto combateu, né? Que eles diziam que faziam e não faziam. Então é isso que essa mensagem quer dizer. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, qual é a maneira que você não tropeça em palavra? Ora, falando da palavra do Eterno. Porque a única palavra, irmãos, que não vai lhe levar a cometer erro algum é quando você fala em todo momento sobre a Escritura. Porque se você fala sobre futebol, se você fala sobre política, em todo momento você está fadado ao erro. Agora, a única palavra que você fala que você nunca vai errar é a palavra do nosso Criador. Porque tira o certo o tempo todo, meu irmão. Então, quando você só fala a palavra do Eterno, você é perfeito. Poderoso também para refrear todo o corpo. Ou seja, quando você está falando o tempo todo na palavra do Eterno, você está o tempo todo buscando e tem uma grande chance de, quando você for cometer algum erro, você lembrar
para se refrear de cometer tal erro. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ou seja, quando a gente coloca a rédea na boca de um cavalo, do animal forte, né? O cavalo é muito forte, muito rápido, né? E pesado, e nós colocamos um pequeno freiozinho na boca dele, a gente consegue dar todas as coordenadas para esse cavalo. A gente que é muito mais fraco que um cavalo. Vede também as naus, né, os navios, que são tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa. Ou seja, um navio enorme na época de Tiago, né, tão grande que um pequeno leme o timoneiro conseguia fazer as manobras. Então ele conseguia dirigir um corpo enorme com um pequeno leme. Incluso hoje, né, os navios são 10 vezes maiores do que o tempo de Tiago, e o leme, pelo contrário, diminuiu bem muito. Então uma pequena parte de todo o navio você consegue controlá-lo, né, para que você não não cometa o erro, né? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Da mesma forma que um leme pequeno, aconteceu até um caso uns 3 anos atrás, de um cruzeiro, né, que tombou na Itália lá, por causa da irresponsabilidade do timoneiro, do capitão, né, do cruzeiro, que foi fazer uma manobra ali para, como se diz aqui no Recife, né, se amostrar, e acabou dando um prejuízo enorme, matando pessoas, né, principalmente. E também o fogo, né, uma pequena chaminha de fogo consegue botar fogo num bosque inteiro. É a mesma comparação que o Tiago faz, ó. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, ou seja, um mundo de transgressões. Ou seja, quando você não está falando da palavra do Eterno, você está falando sobre outras coisas, incorrendo, tendo a chance de transgredir os mandamentos do Eterno. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamada para o inferno. Ou seja, quando você não está com a sua língua pronunciando coisas que são concernentes à sua vida, à vida eterna, você está consequentemente colocando fogo em todos os seus corpos, em todo o seu corpo, para o fogo do inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansada e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ou seja, a língua está cheia de veneno, certo? E que animal destila veneno na sua língua? A serpente. Isso mesmo, você acertou. Então, o Tiago está fazendo uma semelhança aqui, que quando o homem está falando algo que não provém do Eterno, ele é semelhante à serpente, né? Como bendizemos ao Eterno e Pai, com ela, né, bendizemos o Eterno, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhanças do nosso Criador. Ou seja, você em um momento está no templo, ou numa reunião no culto em casa, ou em qualquer canto, abençoando e orando e agradecendo ao Eterno pelo dom da sua vida, e ao mesmo tempo você está falando mal do seu irmão, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Então o Tiago faz o seguinte, fala o seguinte: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa, água salgada, em algumas traduções, né? Ou seja, o Tiago está perguntando, olha, pode botar numa fonte só água doce e água ruim, água boa e água salgada, né? Aqui, ó, numa fonte da água salgada não pode produzir água doce, é a mesma coisa, tá certo? Então, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A mesma coisa o Messias fala lá, que uma árvore não pode dar frutos bons e frutos ruins, certo? E nós vamos ver uma representação, que também eu fiz no estudo que eu tenho aqui nesse canal sobre Gênesis,
capítulo 1, que mostra toda a história da Terra a partir de Gênesis capítulo 1, que é incrível esse relato. Eu fiz uma parte lá sobre a questão de fontes de águas, que está lá em Gênesis capítulo 1, águas que o Eterno diz que no segundo dia faria separação entre águas e águas, ou seja, as águas do mar e as águas doces. E nós vamos ver essa simbologia aqui, né? Nós temos da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós vamos ver o que é a água salgada aqui agora. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo Isaías 17, versículo 12. Fala o seguinte, o bramido das numerosas nações bramam como o mar. O que é que o mar tem? Água salgada. O rugido dos povos rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como as ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. O que é que o Eterno diz? O Messias fala lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, ele diz, olha, aquilo que eles têm lhes será tirado, porque até o que eles têm, até o que não tem, lhes será tirado e dado a outros. Ou seja, o conhecimento que as nações têm, que dizem ter pelo Eterno, serão tirados, e até o que não tem, lhes será tirado. Então, irmãos, é a mesma coisa que acontece aqui que o Eterno está dizendo, né? Que o rugido dos povos, né? O povo brama, fala e acha que está fazendo a coisa certa, mas as nações, que nós sabemos onde estão espalhadas as 10 tribos perdidas da casa de Israel, que é a casa de Efraim, está entre as nações, está se alimentando de água salgada. Ou seja, o que é que uma água salgada faz? Você vê que é água, você bebe, mas você não mata a sua sede. Pelo contrário, você tem mais sede. Você tem mais sede e vai se angustiando até você morrer desidratado de tanto beber água salgada. Veja que coisa interessante. A representação que o Eterno dá. Que as nações têm em si águas salobas, salgadas, né? Infelizmente, irmão, nós estamos entre as nações, tá? Ou seja, o conhecimento que você está tendo hoje é o conhecimento das nações e não do Eterno. E no capítulo 57, versículo 20, fala o seguinte, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Eterno. Ou seja, os ímpios vão ser jogados de um lado para o outro, são incapazes de estar sossegados. Por isso que você vê hoje, irmãos, 45 mil denominações diferentes, cada uma com a sua linha de pensamento diferente. Mas o que é que os irmãos dizem? O que importa, meu irmão, é a nossa fé. O que importa é a graça, que Jesus morreu por nós e nós estamos salvos. Mas, meus irmãos, o conteúdo do ensino do Messias deve ser seguido, o evangelho deve ser cumprido. Como é que você pode cumprir uma coisa que você diz que não existe? Porque quando você diz que Jesus já cumpriu por você, então como é que você vai obedecer a Cristo, se nós devemos andar como Ele andou? Então esses são os questionamentos que nós fazemos, tá? Então nós vamos ver, né, que as águas do mar, né, são realmente as nações que estão no erro, né? Tanto que a grande prostituta, que está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, a grande prostituta está sentada sobre essas águas, as águas das nações, né? Ou seja, as religiões das nações. A igreja evangélica, católica, o espiritismo, o islamismo. Essa prostituta está sentada sobre ela. Ó. Então, o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Certo, irmãos? Então nós estamos vendo que a água salgada do mar é representação dos ensinamentos das nações, dos ímpios. Ou seja, quando você está proferindo algo contrário às escrituras, quando você diz, olha, Jesus aboliu a lei, você está com o conhecimento das nações.
Por quê? Não existe um versículo na Bíblia, na Escritura que eu digo, no Antigo Testamento, uma profecia que diga, olha, quando o Messias vier, irá alterar ou abolir a lei. Entenda isso. Mais tarde a gente vai dar uma palavra sobre isso também. Em Jeremias, agora a gente vai ver qual é a água doce. A gente viu a água salgada. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, ó. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, eles cavaram com as próprias mãos cisternas que a água ia-se embora, que não vai suprir o povo de beber essas águas, e ainda vai estar cavando e bebendo lama, né? Então é isso que o Eterno está dizendo. No próprio Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, relata o seguinte, ó. O Eterno é a esperança de Israel. Todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Eterno, a fonte de água viva. Ou seja, o Eterno, né, o conhecimento a gente está vendo do Eterno é o rio, água doce, água boa para se beber. Em Lucas, no Evangelho de João, deixa eu só voltar aqui. No Evangelho de João, capítulo 4, o Messias relata o seguinte, ó. João 4 diz o seguinte, ele falando com a mulher samaritana, diz: e o Messias respondeu, e Yahushua respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aí eu lhe pergunto, irmãos, o Messias falava de jogos romanos, o Messias falava de política, o Messias, quando chegou aqui em Israel, falava de dinheiro. O Messias só falava sobre a palavra do Eterno. De dia e de noite ele meditava na lei de Deus, e ele só falava sobre isso. Então por isso que ele era um manancial de águas vivas, águas doces, que é a representação da palavra do nosso Criador. Tá certo? E o combate, né, que nós temos que ter sempre é entre o bem e o mal. Se você fala sempre sobre a palavra do Eterno, você está falando sobre o bem. Agora, quando você anula qualquer mandamentozinho por não compreender a palavra do Eterno, você está incorrendo no erro do inimigo. Quando você tem por bem, por mal, uma palavra que é para o bem, você está cometendo o mesmo pecado que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 em diante, que eu vou explicar para vocês. Olha. Vamos lá, o Eterno, a gente sabe que tudo que o Eterno diz é um manancial de águas vivas. Então nós vamos lá para o manancial de águas vivas, que é isso aqui, ó. E o Eterno ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, o Eterno disse: de todas as árvores que existiam no jardim do Éden, poderia se comer. Ora, mas a outra árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é uma árvore. O Eterno disse que de todas as árvores poderiam se comer. Ele disse de qualquer árvore do jardim. Mas logo depois ele dá uma exceção. A árvore do conhecimento do bem e do mal não se poderia comer. Ou seja, esse toda não é toda. Há uma exceção. Então o que é que o Eterno diz? O manancial de águas vivas, que o homem poderia comer de toda a árvore, menos de uma. Certo? Agora a gente vai ver o que é não falar a palavra do Eterno, tá? O detalhe é, fixem bem, tá? Olha o que o Eterno diz, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O Eterno manda não comer, veja só, não coma. Tá certo? Ele não fala nada além disso.
Agora vamos ao capítulo 3. Diz o seguinte, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Eterno tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que o Eterno disse? Veja o que ela diz. Ó. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ou seja, o Eterno não disse, ó, coma de todas as árvores do jardim. Deixa eu ver outra tradução aqui para dar uma interpretação melhor. Deixa eu botar aqui. Aqui tem algumas bíblias, irmãos, que tem uma tradução um pouco mais coerente, tá? Diz, ó. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Eterno tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que o Eterno disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, o Eterno falou isso. Até então a serpente está falando o que o Eterno falou. Veja que o inimigo ele vai tentar o homem com a palavra do Eterno. E fala o seguinte, ó. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno: não comereis dele, nem nele tocareis. Olha para aqui, ó. Nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, o Eterno falou para Adão, no capítulo 2, que não era para comer dele. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás. Ele não diz não tocarás. Depois disso, o Eterno cria Eva, certo? Ele fez cair no sono pesado e tirou da sua costela e formou a mulher e trouxe Adão. E Adão olhou para sua esposa, apaixonado, né? Tem até um pastor que brinca que só apaixonadão, doido pela sua mulher. Então o que é que Adão, na sua inteligência, diz? Rapaz, eu vou passar o único mandamento que Deus disse. Deus disse pra gente não comer, mas para eu poupar minha esposa, eu vou dar uma acrescentadazinha, uma ajudadazinha a Deus aqui, para que ela não erre. Eu vou dizer que Deus disse que da semente, do fruto da árvore que está no meio do jardim, o Eterno disse para mim, mulher: deles não comerás, nem neles tocareis, para que não morrais. Ou seja, Adão acrescentou um mandamento que Deus não disse. Aí veja o erro. Ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Muitos acreditam, né, e eu também, que a serpente fala isso para a mulher, olhando para ela e tocando no fruto. Porque o Eterno não disse que alguém ia morrer se tocasse. Poderia tocar, só não podia comer. Então a serpente coloca uma dúvida na mulher, por causa já de um erro que o homem fez, acrescentando uma palavra na boca do Eterno. Existe um mandamento na Bíblia, está lendo Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que diz, olha: das palavras que vos digo, nada acrescentareis, nem nada retirareis. Por quê? Quando você acrescenta algo ao que o Eterno diz, você está incorrendo em pecado. É o que Adão fez aqui. Ele acrescentou e a mulher caiu nessa justamente por causa de um erro de Adão. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Tocando, imagina a cena, a serpente tocando, e a mulher tinha na cabeça que se tocasse morria. A serpente toca e não morre. Então já cria uma dúvida. Porque o Eterno sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como o Eterno, sabendo do bem e do mal. Ou seja, aí ela começa a destilar o seu veneno, falar mentiras, coisas que não são da palavra do Eterno. Ou seja, ela dá um entendimento para a mulher diferente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e comeu. E dela também deu seu marido, e dela comeu. Então o que, é que a mulher fez? Tomou o fruto. Aí para ela já estava meio assim: será que é mesmo? Será que não é? Poxa, vou tocar. Tocou, não morreu. Comeu, aí morreu. Morre depois, né? Lógico. Então, irmãos, essa é a diferença. Olha. Quando você está escutando o mandamento do Eterno, você está agradando ao Eterno. Você está cumprindo o que Ele mandou. Aí muitos hoje vão dizer: olha, se eu estivesse lá no Éden, eu não escutava a serpente. Se eu tivesse a mesma oportunidade de Eva, eu não faria o mesmo erro de Eva. Só que, preste atenção comigo, Deus diz lá em Levítico capítulo 11 que
de todos os animais o homem pode comer livremente, menos porco, camarão, lagosta, crustáceos. O homem não pode comer rato, lagartixa e animais que se rastejam. O homem não pode comer barata, escorpião e entre outras coisas, mas o homem pode comer cabra, bode, boi. Ou seja, o Eterno dá as mesmas instruções que foi dada a Adão e Eva, que alguns alimentos poderiam se comer de todos os alimentos, menos alguns. Ele está dando a mesma oportunidade que deu a Eva a você. Só que o que é que você faz? O mesmo erro de Eva. Você come. Então não adianta você abrir a boca e dizer que Eva errou e você não faria, porque você hoje tem a mesma instrução do manancial de água viva do Eterno, que diz para não comer. Aí você escuta quem? O inimigo. Você escuta Satanás, que está como água saloba, ou seja, dando conhecimento às nações, embriagando a grande prostituta, que essas religiões dizem para você que Jesus aboliu a lei, sem que haja alguma profecia que diga que Jesus viria para abolir a lei, sem que Jesus tenha dito isso, porque ele mesmo diz que não viria para abolir a lei aos profetas, pelo contrário, viria para cumprir, dar o pleno entendimento a estas leis. Porque até que céus e terra passassem, nem um traço, nem um ponto poderia ser omitido da lei até que tudo se cumpra. Porque aquele que não cumprir os mandamentos de Deus, aquele menorzinho, e assim ensinar, será menor, ou seja, cortado do reino dos céus. Então, irmãos, quando você está descumprindo esses mandamentos de alimentação, você está comendo o fruto da árvore do bem e do mal, que é a rebeldia contra o Eterno, é a desobediência à sua palavra, tá certo? Então, irmãos, nós vamos agora dar continuidade ao estudo, né? E nós vamos ver o que é que eu quero falar sobre a língua maledicente. Em Levítico, capítulo 20... Levítico não. Em Êxodo. Deixa eu voltar aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Diz o seguinte, ó. Está entre os 10 maiores mandamentos. Fala o seguinte, ó. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Veja que mandamento, tá? Entre os 10 maiores mandamentos. Você sabe o que é um falso testemunho, irmão? E é aquilo que você fala pelas costas. Quando você está falando, pode ter acontecido, mas se você não dá oportunidade ao seu irmão se defender, possa ser que na visão dele ele não tenha cometido um erro. Você está perdendo a oportunidade de admoestá-lo sobre um erro. E quando alguém escuta aquilo ali, não vai até o irmão para saber se é verdade, você está incorrendo também em um grandíssimo erro. A gente vai ver no próprio livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 8, diz o seguinte, ó. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Ou seja, quando você aceita um dinheiro, um juiz, por exemplo, aceita um dinheiro, é a mesma coisa dele aceitar já uma opinião formada. Quando você paga alguém para formar um juízo, você não dá a oportunidade de outra pessoa se defender. Então, quando você está falando de um irmão pelas costas, você está incorrendo num erro como se estivesse subornando alguém, porque às vezes você vai pela aparência. E por que eu digo isso? No livro de Levítico, capítulo 14, nós vamos ter esses mandamentos, ó. Levítico 19, capítulo 14, diz o seguinte, ó. Não amaldiçoarás um surdo. Veja que mandamento é esse. Não amaldiçoarás um surdo, nem porás tropeço diante do cego,
mas temerás ao teu Eterno, eu sou o Senhor. Veja o contexto aqui. Muitos pegam os mandamentos que o Eterno deu a Moisés para ele passar para o povo e dizem que são sem lógica. Por exemplo, qual é o mandamento de não amaldiçoar um surdo? E qual é a característica de um surdo, irmão? É aquele que não pode escutar. Então, quando você está falando mal de uma pessoa que não está podendo escutar, você está amaldiçoando um surdo. Rapaz, aquele irmãozinho ali, olha, ele está se vestindo mal no Shabat, tá no dia da congregação lá, o irmão, todos os irmãos aqui da igreja usam paletó e gravata, mas esse irmãozinho não usa. Rapaz, esse irmãozinho está fazendo aquilo. Vá até o irmão e fale com ele. Vá até ele e converse com ele. Nem porás tropeço diante do cego. Ou seja, pelo seu conhecimento que lhe é dado, você não pode colocar uma pedra de tropeço para ninguém. Você não pode, rapaz, você está condenado porque você não guarda o sábado. Mas até então, você não sabia disso, você que está ensinando essas coisas. E nem por causa disso, o Eterno não deixou de ser misericordioso para você, para que você pudesse, pela o seu espírito, levasse até você esse conhecimento dessa verdade. Então você tem que, não pode ser pedra de tropeço. Aí veja o contexto que diz, ó, mas temerás o Eterno, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo. Lembra-se lá que eu falei de juízo? Nem respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Agora, no contexto que nós estamos falando aqui, de que nós não podemos falar mal de uma pessoa que não está escutando, o que é que o Eterno está falando aqui? Ó? Que não farás injustiça no juízo. Não é que você seja um juiz e esteja julgando uma causa. É que, por exemplo, o irmão fulano de tal me roubou. Aí alguém chega para você e diz, olha, por exemplo, chega para mim e diz, irmão Marcos, olha, o irmão fulano ali me roubou. Eu disse, foi, meu irmão. Foi, ele era para me pagar o salário e não me pagou. Aí esse irmão é humilde e o outro irmão lá é rico. Aí o que é que eu faço? Eu escuto o irmãozinho pobre, não respeitarás o pobre. Ou seja, eu digo, poxa, esse irmão é pobrezinho, o rapaz lá é rico, tá? Não deixou de pagar o salário do irmãozinho. Rapaz, que homem ruim, não sei o que lá. Eu não vou até aquele irmão lá, o que é rico, perguntar a ele, ô irmão, o irmão está dizendo aqui que o senhor, ele trabalhou para o senhor e o senhor não pagou o salário a ele. Aí o irmão rico vai chegar para mim e dizer, não, eu paguei. Agora o detalhe era que era para ter pago ele ontem, mas eu paguei ele hoje. Aí o irmãozinho pobre diz, foi mesmo, rapaz. Era para ele ter me pago ontem, aí me pagou hoje, vê. Não está errado, era para me pagar ontem, mas não me pagou hoje. Ou seja, o irmãozinho pobre omitiu para falar mal do irmãozinho rico lá, porque ele tem inveja porque o irmãozinho é rico. Aí disse para mim que esse irmãozinho rico não pagou o salário, mas ele esqueceu de dizer que ele não pagou na data combinada. Aí o irmãozinho rico diz, olha, eu não paguei a ele ontem, eu paguei ele hoje. Por quê? Ontem eu tive que socorrer uma pessoa que passou mal na minha frente. Então eu não tive tempo de voltar e honrar com o meu compromisso na hora exata. Porque a prioridade que eu tive foi de salvar uma vida e não de pagar uma pessoa. Mas hoje eu fui até ele, nas primeiras horas da manhã, e dei o seu salário, pedi perdão do que eu fiz. E ainda dei um dinheirinho a mais por causa do atraso. Aí é que eu mostro aqui de novo a foto. Se você escuta, em vez de eu ir falar com o irmão rico lá e repasso para toda a congregação, o que foi que eu fiz? Eu transgredi um mandamento da Torá que diz para eu não fazer injustiça no juízo. Eu não fui escutar ao irmãozinho rico. Da mesma forma, o irmão rico chega para mim e diz, olha, aquele irmãozinho pobre ali me roubou e eu tô muito chateado. Aí porque o irmãozinho é rico, eu digo, isso aí eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. Ele é um homem rico, ele não vai se queimar por causa de uma besteira. Aí eu vou e
cornetar para a congregação. Olha, o irmãozinho pobrezinho roubou o irmãozinho rico. Rapaz, já pensou? O cara deu uma oportunidade de emprego a ele. Aí começa isso aqui, ó. Rapaz, deu uma oportunidade de emprego a ele. Ele tirou o cara da lama e agora o cara roubou a ele. Só que o irmãozinho rico, aí eu vou até o irmãozinho pobre e digo: olha, irmão, se eu fizer a coisa certa, esquecer isso aqui. Eu dizer: irmão, o senhor roubou, assumiu um negócio lá. Eu disse: rapaz, não foi. Inclusive, o cara que pegou aquele produto lá, ele já devolveu. Olha ele devolvendo lá agora. Porque ele pegou um alimento para salvar uma pessoa ali, para ajudar um pobre necessitado. Ele roubou 1 quilo de feijão. O irmãozinho rico nem me disse que o rapaz tinha roubado 1 quilo de feijão. E na verdade ele nem investigou. Ele pré-julgou pela face que teria sido o irmãozinho pobre. Mas foi o próprio, vamos supor assim, um exemplo. Foi um próprio funcionário do alto escalão que pegou aquele alimento ali e deu a uma pessoa pobre necessitada. E já foi no supermercado enquanto ele deu a falta e repôs. Agora, se eu propaguei, aí eu vou ter que correr atrás de quem eu disse para poder desfazer a mentira. Quantas vezes isso já não aconteceu? Então, por isso que o Eterno não quer a perversão no juízo, ou seja, fazer injustiça. Respeito. Se o pobre disser alguma coisa, vai até o irmão rico e pergunta. Se o rico disser alguma coisa sobre o pobre, vai até o pobre e pergunta. Faz o inquérito. Com justiça julgarás o teu próximo. Aí diz, ó, por que eu digo isso que está nesse contexto? Ó? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Eterno não quer que ninguém fique fazendo isso aqui. Ó. É um mandamento da Torá. Não se portar como mexeriqueiro entre o povo. Tá certo, meus irmãos? E aqui eu vou lhe mostrar o que acontece quando você está falando algo que não lhe convém. Quando, por exemplo, você transforma algo que foi para o bem e vai falar algo que não lhe compete com mais intenções. Veja o que isso pode acontecer. Ó. Você se meter onde você não é chamado. Você fazer algo que não lhe compete. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, se eu não me engano. Deixa eu ver, 21. Aqui. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Emelec. E Emelec, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Ou seja, o sacerdote diz: olha, Davi, estão te procurando para te fazer mal. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, vocês que são conhecedores da Escritura, Davi estava cometendo algum mal contra o rei Saul? Ou era a sua ganância, a sua... como é que eu posso dizer? Saul se inflamou por causa do seu ego, porque ele queria ser melhor do que Davi. Por quê? Veja qual era o que Saul queria. Nobreza, queria ser mais honrado de todos. Porque o povo diz: olha, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Aí por isso que ele se acendeu a ira contra Davi. Então o sacerdote sabe que Davi não fez nada de mal. Ele estava sendo obediente às instruções do próprio Saul. Porque por inveja, Saul mandava Davi ir às frentes de batalha para que ele morresse. Só que Davi ia e ganhava. Então o povo foi, falou essas palavras e Saul se acendeu a ele e queria matar por inveja a Davi. Então Davi foge e um dia ele está com fome, ele chega até ao sacerdote Emelec. E disse Davi ao sacerdote: o rei me encomendou um negócio e disse-me: ninguém sabe desse negócio, pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal lugar. Agora, pois, o que tens na mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Ou seja, Davi está sendo perseguido e pediu pelo menos 5 pães. O que é que esses 5 pães representam? Os 5 livros de Moisés. Isso aí a gente entra depois, que a palavra do Eterno são pães, né? A pão da vida. E sempre quando você vê 5 pães, o Messias pegou 5 pães e 12 peixes. 5 pães que representam os 5 livros do Pentateuco, 12 peixes, as 12 tribos de Israel, e fez a multiplicação. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiverem das mulheres.
Ou seja, eles pelo menos têm que estar puros, né? Purificados, não pode estar em imundície. E respondendo o sacerdote a Davi disse, e respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vedam desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro vaso. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia outro ali. Pão, senão os pães da preposição, que se tiraram diante do Eterno, para se pôr ali pão quente no dia em que ali se tirasse. Ou seja, eles tiraram os pães que seriam oferecidos ao Eterno. O Eterno fulminou o sacerdote? Porque Davi não poderia comer. Mas primeiramente o Eterno dá prioridade à vida. Certo? Estava ali, porém, naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Eterno. Ou seja, ele estava lá no templo, né? E era o seu nome Doeg, né? O Edomeu. Edom, você sabe que são os descendentes de Esaú, né? E ele era como é que se diz, um servo do povo inimigo, mas Saul tinha o colocado como cabeça, né? Mais poderoso dos pastores de Saul, ou seja, ele tinha muitas posses. E disse Davi a Emelec: não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, esse que está aqui, envolta num pano, detrás do efode. Se tu quiseres, toma, porque nenhuma a outra aqui, senão aquela. E disse Davi: não a outra semelhante me dá. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Esse Edomeu, né, Doeg, viu o sacerdote dando pão a Davi e dando a espada. A espada também a gente sabe que representa a palavra do Eterno. Então, ao ver isso, ele não tinha nada com ele. Ele não tinha nada a ver com a história. E o que acontece? O sacerdote estava salvando uma vida, porque existe até um mandamento que você não pode entregar um fugitivo àquele que está sendo perseguido. É um mandamento da Torá. Então aquele sacerdote estava vedado. Ele não poderia entregar Davi, mesmo que ele quisesse, porque é um mandamento do Eterno para você ajudar um escravo quando foge. Veja como o Eterno é perfeito. Todos os mandamentos do Eterno são perfeitos. Então, esse Doeg estava lá no templo e viu essa situação. E o que é que esse Doeg faz? Em vez dele calado ficar, porque isso não pertencia a ele, o sacerdote estava fazendo um auxílio, né, na verdade, ele vai e faz uma situação que é pior ainda. No verso 7 diz, no 6 diz: e viu Saul que já se sabia que Davi e dos homens que estavam com ele, e Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Remá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Ou seja, como é que Saul soube que Davi foi ao templo? Quem falou para ele? Logicamente que Doeg. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos capitães de milhares e capitães de centenas. Ou seja, Saul pergunta a todos os filhos de Benjamim, diz: olha, quem é que vai fazer vocês ficarem bem? Vai dar vinha, vai dar terra, vai dar cargos? Quem é que vai fazer bem? É Davi que está sendo perseguido ou eu que sou o rei? Por que vocês não me disseram tudo? Então o que é que acontece? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. Nenhum dentre vós há que se doa de mim, e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Ou seja, Saul pensa que Davi está armando ciladas para ele, onde Davi só estava correndo, pois Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não fez.
Aí veja quem se levanta no meio da multidão, ó, que já tinha conspirado, já tinha falado, mas com o intuito de receber esses cargos, né, no meio do povo. Ele diz, ó, então respondeu Doeg o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse, vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Emelec, o filho de Aitube, o qual consultou pelo Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Ou seja, o cara deu uma de entregão, coisa que não competia a ele nem falar. Ou seja, aí está, irmãos, o mexerico. Mas por que o mexerico muitas vezes acontece? Por causa de poder, de cargos, disso, daquilo, outro. Você faz alguma coisa para você crescer às custas de outros. E diz, ó, então o rei mandou chamar Emelec, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul, ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse ele, eis-me aqui, meu senhor. Ou seja, foi obedecer ao chamado do rei. Então disse Saul, por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois desse-lhe pão e espada, consultaste ao Eterno por ele, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como se vê neste dia. Ou seja, o que é que Doeg, quando começou a falar lá para Saul, disse para Doeg, para Saul? Ele já passou a informação que o sacerdote, o filho dele, que ele chama como filho, estava conspirando contra o rei. Esse sacerdote estava conspirando contra o rei, dando pão e alimentando um exército, dando armas para que matassem Saul. Então já chegou uma informação maior para Saul, ou seja, para que eles, como é que se diz? Para que ele pudesse ganhar cargos, ou seja, ganhar mais, como se diz aqui, né? Ibope. Diz, ó. Então, disse Saul, por que conspiraste contra mim? Tu e o filho de Jessé, quando desse pão e espada, né, e consultaste ele por Eterno, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê neste dia. E respondeu-lhe Emelec ao rei e disse, e quem entre todos os teus criados há tão fiel quanto Davi? Olha, veja qual era a finalidade, né? Se não salvar uma vida. E ele não poderia, como eu disse, né, pela Torá, entregar a Davi. O genro do rei, pronto para a sua obediência e honrado em tua casa. Ou seja, Davi sempre foi honrado. O sacerdote está dizendo a verdade, dizendo, olha, se tu chamar ele e não quiser intentar o mal contra ele, que é você pode se defender, correr, fugir, ele vai lhe obedecer, porque ele é seu servo. Comecei porventura hoje a consultar por ele ao Eterno. Ou seja, ele já fazia isso, já era um costume, não tinha nenhuma objeção. O rei nunca mandou dizer para Emelec, dizendo, olha, a partir de hoje Davi não pode se consultar ao Eterno. Longe de mim tal, não me impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube de nada de tudo isso, nem isso nem tão pouco. Porém o rei disse, Emelec morrerás certamente, tu e a casa do teu pai. E disse o rei aos da guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque soube que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Ou seja, eles viram o erro que Davi não tinha nenhum mal, os sacerdotes não tinham o que fazer, fizeram o que era reto aos olhos do Eterno, e eles temeram ao Eterno e não fizeram tal coisa. Mas então o que é que aconteceu? Veja o que a ganância faz. Ó. Então disse o rei a Doeg, ou seja, ele olha para aquele obstinado e diz, olha, vira-te, arremete contra os sacerdotes. Então virou-se Doeg, o Edomeu, arremeteu contra o sacerdote, matou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho que representa a glória do Eterno. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até de peito, até bois, jumentos, ovelhas, passou a fio de espada. Ou seja, esse cara saiu fazendo uma chacina. Tudo começou por quê?
por causa de mexerico, fofoca. Então, irmãos, veja a consequência disso aí no Salmo 52. Veja o que Davi fala sobre quem faz tal coisa, tá? É justamente sobre o que esse Doeg Edomeu fez. Ó. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade do Eterno permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, vejo que é a língua maledicente. Como uma navalha amolada, traços de engano. Tu amas mais o mal do que o bem. Mentira mais do que falar retidão. Então, há uma pausa, né? Selar. Então, reflita sobre isso, irmãos. Sua língua intenta para o mal. Sua língua é amolada como uma navalha e ela faz com que outros se enganem. Meu irmão, você ama mais o mal do que o bem. Você ama mais a mentira do que a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também o Eterno te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á a tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Ou seja, tu vai morrer por causa dessa tua língua maledicência. Não só fisicamente, mas eternamente. Então reflita sobre isso, irmãos. Observem o que vocês estão fazendo. Os justos verão e temerão, e rirão dele, dizendo: eis que o homem que não pôs o Eterno a sua fortaleza, antes confiou na abundância de suas riquezas, se fortaleceu na sua maldade. Ou seja, quando você aceita suborno, quando você está falando para subir em algum ponto, ser melhor do que alguém, quando você fala isso para defraudar um irmão seu, uma pessoa que fez o bem, você está querendo trazer o mal, meu irmão, reflita sobre isso. Mas eu sou como a oliveira verde na casa do Eterno, confio na misericórdia dele, do meu Criador, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Irmãos, reflitam sobre isso, sobre a questão de falar mal. E o que o Messias fala sobre essa situação, para a gente finalizar o estudo? Em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, eu não tinha isso anotado, ele fala sobre essa situação. Deixa eu ver aqui. Só um instante, irmãos. Deixa eu procurar aqui. Onde está o versículo? É Mateus 18, perdão. Mateus 18, versículo 15. Diz o seguinte, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, se alguém fez um mal para mim, por que eu vou falar com outra pessoa aquele mal que aquele irmão me fez? Rapaz, aquele irmão me olhou de cara feia. Eu estava na casa dele, eu sentado, não fiz nada, meu irmão. O cara olhou para mim com a cara feia, não falou mais comigo, não fez isso nem aquilo. O que é que eu vou falar para aquele outro irmão? O que é que aquele irmão vai resolver? A não ser, o que é que ele vai fazer? Isso aqui. Então, irmão, o que é que o Messias diz? Olha, se teu irmão pegar contra ti, olhou de cara feia para tu alguma coisa, o que é que você vai fazer? Repreende. Ou então conversa, irmão, qual foi o mal que ele fez? Só entre ele e você. Agora, se esse irmão dizer, ó, irmão, não, você não fez nada não, meu irmão. Mas por que o senhor tá olhando assim pra mim, meu irmão? Por que o senhor ficou chateado comigo? Não fiz nada, você que é cheio de como diz aqui, mais uma expressão do Nordeste, você é cheio de frescura. Tá cheio de, ou seja, esse irmão já tá exaltado, então não queira papo com ele. Então você vai aí veja o que eu comecei a dizer. Ó. Mas se não te ouvir, que é o que está acontecendo, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, você vai pegar um irmãozinho e vai dizer, olha, vamos aqui, meu irmão, pra gente ver. Olha, naquele dia, irmão, eu estava sentado na sua casa e você olhou para mim e tudo. Eu queria que você me explicasse por quê.
Que nada, meu irmão. Você fica... tu é isso, aquilo, outro. Não, prova, irmão. Eu estou lhe pedindo perdão se eu lhe fiz algum mal. Não quero saber do seu perdão. Então, meu irmão, aí o que é que você faz? Se não escutar os dois, fala para a congregação, ou seja, chama aqueles que congregam com você e diz, olha, está acontecendo, reúne todo mundo, veja, reúne todo mundo e diz, olha, está acontecendo um atrito entre mim e o irmão fulano, e eu queria saber aqui dos irmãos, o que é que vocês acham sobre isso, o que é que o irmão pode dizer. Se o irmão não quiser escutar, aí você vai considerar ele um gentil publicano. Porque nesse primeiro ponto aqui, irmãos, no primeiro passo já deve haver um consenso entre os irmãos. Se passou disso, já procede do maligno. Mas o Messias ainda dá possibilidades para que você se corrija. Então, irmãos, a língua maledicente que os que fazem esse movimento de raízes hebraicas, de voltar às raízes do israelitas, né? Que chamam de Lashon Hará, essa língua maledicente é isso aqui. Se um irmão chega para você e diz, olha, irmão, eu tenho uma coisa para lhe dizer, mas não diga para ninguém. Aí você vai dizer, olha, não diga não, meu irmão, porque eu vou dizer para todo mundo. Porque o Messias ensinou que não existe nada encoberto que não haja de ser revelado. E que nós não podemos, quem trabalha com ocultismo não é o Messias, não é o servo do Messias. Quem trabalha com nada com coisa oculta é o inimigo. Então, meu irmão, se você não tem a oportunidade de conversar sobre aquela pessoa que fez o mal ao irmão, então nem fale. Eu particularmente não quero nem escutar. Porque esse negócio de, olha, tem um negócio para te dizer, irmão, mas não diz para ninguém, corra de mim. Porque isso aí procede do maligno. Procede do inimigo, com certeza. Então, este é justamente aquele mandamento que está em Levítico, capítulo 19, versículo do 14 ao 16, principalmente no 16, que nós não podemos nos achar como mexeriqueiros no meio da congregação. Quando alguém vir no seu ouvidinho lhe falar alguma coisa, esse irmão que está falando para você, ele saiba que isso que ele está falando será ouvido por todos. Tá? Então, o que é que a gente aprendeu hoje? Que quando a gente for falar, tem que falar em tudo que está escrito. E quando a gente distorce alguma palavra, nós somos igual à serpente. Pois a serpente também fala a palavra de Deus, o inimigo, Satanás, mas ela distorce, ela usa de uma forma diferente. Por quê? Ela quer anular a palavra de Deus com a própria palavra. Então, quando alguém chegar para você, meu irmão, dizendo que o mandamento de Levítico 11 foi abolido, essa é a voz da serpente. Jesus aboliu, pregou na cruz a lei do pecado e da morte. Ora, onde é que nas Escrituras, a não ser no Novo Testamento, diz que a lei de Deus é a lei do pecado e da morte? A lei de Deus traz vida, isso é o que a gente lê em toda a Escritura. Deus quer obediência à sua lei. Deus diz, não coma tais alimentos. Quando você come, você está comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está incorrendo no mesmo pecado de Eva. Quando Deus diz, meu filho, eu quero que você guarde o sábado, aí o sistema religioso diz a você, nós temos que guardar o domingo porque Jesus aboliu o sábado. Você está escutando a voz de quem? De Deus, que disse que era o sábado, ou da serpente que diz que é o domingo? Porque não existe nenhuma palavra que diga que Jesus mandou guardar o domingo. E por que você guarda o domingo? Pesquise o domingo, você vai ver que é o dia do Deus Sol. Apesar que esse Deus não existe, mas os homens o adoram e fazem um sincretismo achando que estão adorando a Deus. Então, irmãos, que o Eterno vos abençoe, que, como eu disse antes, né, compartilhe esse vídeo, vocês podem, se quiserem, se inscrevam no canal para receber outros vídeos e deixe o seu like. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida, deixe seus comentários abaixo no vídeo. Shalom, irmãos.